Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo e também falar de Libertadores da América. Dia 2 de junho de 2025, segunda-feira, tivemos agora há pouco o sorteio, das oitavas de final da maior competição da América do Sul, da Libertadores, e que o Botafogo é o atual campeão. Tá faltando alguma coisa aqui no meu cenário, tá? Tá faltando? Olha ela aqui, ó. Vamos em busca de mais uma glória eterna. Vamos em busca de mais um título da Libertadores. Deixa eu colocar ela aqui no seu devido lugar, né? Essa nossa taça da Libertadores que a gente conquistou em 2024. Vamos falar um pouquinho sobre esse sorteio. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo, que é muito importante. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo para você aí também, clica nele, você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. O Botafogo vai enfrentar a LDU de Quito, que é um clube que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos, digamos assim, né? Enfrentamos na Sul-Americana, enfrentamos também na Libertadores na fase de grupos no ano passado, né? O Botafogo passou, inclusive, em segundo lugar do grupo no ano passado, porque a LDU foi a primeira colocada, né? Então, é sempre um time chato, a LDU. Mas, nesse ano de 2025, eu também acompanhei de perto a LDU, porque o Flamengo, rival do Botafogo, estava no grupo da LDU, né? E, inclusive, a LDU passa em primeiro lugar também no grupo do Flamengo, e o Flamengo passa em segundo. Então, a LDU novamente consegue deixar um time brasileiro em segundo lugar no grupo e é a líder, né, da fase de grupos aí do seu grupo. Então, assim, é um time que não tem como a gente virar aqui e falar que é um confronto fácil, não é, principalmente porque envolve altitude. Se a gente for pegar o time da LDU, eu acho até que se enfraqueceu do ano passado para cá, saíram alguns jogadores. Aquele time que a gente pegou na Sul-Americana também era um time mais forte, perdeu algumas peças importantes e perdeu também o treinador, que é o Zubeldia, que hoje é o treinador do São Paulo. Então, acho que a LDU acabou perdendo um pouco de força, mas se tratando de altitude, eles sempre são muito chatos. É sempre muito complicado jogar na altitude. Então, o Botafogo, nessas oitavas de final com a LDU, vai fazer o primeiro jogo em casa, no Newton Santos, e decide lá na altitude de Quito. E aí a gente tem que entender alguns cenários. Acho que o Botafogo, todo mundo está pensando da mesma forma, tem que tentar encaminhar a classificação aqui no primeiro jogo, aqui no Rio, vencer e vencer bem, talvez por 2, 3 gols de diferença, porque jogar na altitude vai ser complicado. Então, na altitude, por exemplo, o jogo entre Flamengo e LDU na altitude foi 0-0, o Flamengo conseguiu segurar um empate, então o Botafogo pode ir para a altitude para tentar segurar um empate depois de ter resolvido aqui o jogo no Newton Santos. É talvez uma estratégia boa para o Botafogo conseguir, né? Se a gente for pegar os números da LDU quando joga contra brasileiros desde 2017, 2018, fora de casa a LDU não venceu ainda, né? A maioria, grande maioria, a LDU perde fora de casa. Mas dentro de casa o cenário se inverte. É muito difícil algum brasileiro ganhar lá dentro do Casablanca, do estádio da LDU. Então, talvez o cenário para o Botafogo seja realmente esse: vencer bem no estádio Newton Santos e segurar o resultado, o empate lá, pelo menos no Casablanca, lá na altitude de Quito. Uma notícia boa pra gente é que o Renato Paiva, treinador do Botafogo, ele foi campeão da Liga do Equador, né, lá na campeonato equatoriano. Ele foi campeão pelo Independiente del Valle, né, que também é de Quito. Então é um treinador que já conhece bastante a LDU e conhece bastante como jogar na altitude. Então essa é uma informação importantíssima. No ano passado, por exemplo, o Botafogo perde para a LDU com o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge tinha acabado de chegar no Botafogo, não conhecia nada sobre altitude, essa é a grande verdade, e o Arthur Jorge colocou 4 atacantes. Vocês vão lembrar disso, né? 4 atacantes lá contra a LDU em Quito. O Botafogo perdeu para a LDU lá na fase de grupos, né? Então o Arthur Jorge não conhecia muito bem e acabou tendo até uma aula ali naquele momento de que não dá para fazer essas coisas jogando na altitude. Então o Arthur Jorge, eu tenho certeza que ele aprendeu um pouco ali na carreira dele, né, digamos assim. Já o Paiva já tem essa experiência de saber como jogar por lá,
foi campeão, como eu já disse, da Liga Equatoriana pelo Independiente del Valle. Então a gente espera que o Renato Paiva já saiba como enfrentar esse time da LDU. Eu acho que pelo fato do Botafogo ter ficado no pote 2, a LDU não foi o adversário mais difícil que o Botafogo pegou. Isso não quer dizer que seja fácil, mas não foi o adversário mais difícil. A gente tinha outros times muito complicados no pote 1, né? Mas é um jogo que o Botafogo vai ter que disputar muito para poder passar. E falando um pouquinho já do chaveamento, né? Porque a gente teve o sorteio para as oitavas de final, mas a gente já tem o chaveamento até a final em Lima, né? E o lado do Botafogo ficou um lado ali, por exemplo, se o Botafogo passa da LDU, o Botafogo enfrentará ou o Atlético Nacional da Colômbia ou São Paulo. Novamente o São Paulo podendo aparecer aí nas quartas de final como adversário do Botafogo. Ano passado o Botafogo passou do São Paulo depois de 2 empates. Empatou em 0-0 no Newton Santos, empatou em 1-1 no Morumbi e venceu nos pênaltis. Então assim, adversário também complicado o São Paulo, né? Sempre muito difícil enfrentar o São Paulo, mas eu não daria o São Paulo como certo de passar, não. O Atlético Nacional também é um time chato, né? Passou em segundo no grupo, mas é um time chato e venceu todos os jogos no Atanásio Girardot, estádio do Atlético Nacional na Colômbia. Torcida muito fanática, a torcida do Atlético Nacional. E o Botafogo que já enfrentou o Atlético Nacional na fase de grupos da Libertadores em 2017, né? Então o Atlético Nacional a gente ganhou, inclusive lá, né? Ganhamos na Colômbia naquela oportunidade, né? Então o Botafogo já conhece também esse adversário, o Atlético Nacional. Vamos ficar a ver. Eu não diria que tem favorito nesse clássico entre São Paulo e Atlético Nacional, não. Um jogo muito equilibrado. Vamos ver o que pode acontecer. E aí depois, caso o Botafogo chegue à semifinal, aí, meus amigos, a gente tem um cenário onde River Plate e Palmeiras são os favoritos a chegarem às semifinais. O Palmeiras enfrenta o Universitário e o River pega o Libertad. Acredito que os dois são bastante favoritos e aí vamos ter o confronto provavelmente entre River Plate e Palmeiras nas quartas de final. Aí um confronto de gigantes, confronto muito, muito, muito equilibrado, River Plate e Palmeiras. E aí o Botafogo na semifinal pegaria talvez o River Plate ou Palmeiras também num jogo equilibradíssimo, um jogo muito difícil, mas é Libertadores, meus amigos. A gente ganhou no ano passado, não teve jogo fácil, vencemos o Palmeiras no jogo extremamente difícil, vencemos o São Paulo no jogo nos pênaltis. Talvez só o Peñarol que a gente conseguiu realmente golear e ninguém esperava aquilo, né? Foi um êxtase total, porque semifinal de Libertadores o Botafogo meteu 5-0 no Peñarol. E a final foi dificílima daquele jeito, com um jogador a menos. Então Libertadores dessa forma, é complicado mesmo. Não tem jeito, não tem vida fácil em Libertadores. E aí na semifinal a gente pode ter isso, River Plate ou Palmeiras, provavelmente, né? Se não tiver nenhuma zebra por aí. E na final, aí tá tudo em aberto. Lá do outro lado da chave tem o Flamengo, tem o Internacional, do outro lado da chave tem o Racing, tem o Estudiantes, tem o próprio Peñarol. O outro lado da chave lá tá cheio de gringo, tá cheio de estrangeiro, né? Teve até um amigo meu flamenguista que falou assim, pô, cara, eu prefiro enfrentar brasileiro, o Flamengo se dá melhor com brasileiro. Aí eu falei, cara, o Botafogo também no ano passado se deu melhor contra brasileiro, né? Pegou Palmeiras, pegou São Paulo, dessa vez o Botafogo vai pegar aí um time estrangeiro. Mas enfim, Libertadores, meus amigos, não tem jeito, não tem jeito. O Botafogo só enfrentaria, por exemplo, o Flamengo numa eventual final. Caso o Flamengo chegue à final de um lado, o Botafogo chegue à final do outro lado, se enfrentarão aí em Lima na final. É a única, talvez, oportunidade do Botafogo pegar o Flamengo, provavelmente. Então, é isso. Falamos de Libertadores, né? Libertadores da América. Vamos pra cima. Juntos pelo sonho do bicampeonato. Vivenciamos a glória eterna em 2024 e já estamos aqui nervosos novamente para essa Libertadores 2025. Só que agora fica um recado aqui. Como torcedor, como quem acompanha o Botafogo aqui todos os dias, como jornalista e que procura fazer um trabalho aqui sério falando de Botafogo. Para o Botafogo chegar na final esse ano, o Botafogo vai precisar reforçar o seu elenco.
E eu acho que isso não é novidade nem para quem trabalha lá no Botafogo e nem para o John Textor. Se quiser chegar à final, ainda mais com essas perdas que estão para acontecer, do Igor Jesus, do Cuiabano, do Jair Cunha, se o Botafogo quiser chegar novamente para disputar uma final de Libertadores, vai ter que contratar nessa janela e investir. Vai ter que repor as saídas e mais do que repor as saídas, vai ter que melhorar o nível do elenco. O Botafogo caiu muito o nível do elenco do ano passado, quando foi campeão, para cá. Caiu bastante. Mesmo assim, conseguimos chegar às oitavas de final. Só que agora o bicho pega, meu amigo. Então, tem que melhorar o nível do elenco se quiser chegar. Se não melhorar, aí realmente a diretoria vai dar a entender de que realmente esse ano não foi um ano que eles estavam ambiciosos em disputar mais uma final de Libertadores, né? Aí não tem como fazer mágica, né? Sem reforços, sem investimentos, não tem como você chegar numa final de Libertadores para vencer, né? Os outros times estão investindo. E não é investir por investir, é investir certo no que o Botafogo está precisando, principalmente o setor ofensivo. Ainda mais se perder o Igor Jesus, né? Mesmo que está indo para o Nottingham Forest, precisamos de camisa 9 de qualidade, tá faltando, né? Se sair o Igor Jesus, o Botafogo não tem camisa 9, meus amigos. Falamos isso no último vídeo. Então, vamos ver qual vai ser a postura da diretoria do Botafogo, do John Textor, se realmente está afim de ser bicampeão ou não. Vai depender deles. Se quiser, vai ter que reforçar o elenco e bem. Chegou a hora da verdade agora. Segundo semestre, janela do meio do ano não é a que eles falam que é a melhor que tem, né? É a melhor janela do meio do ano. No ano passado, eles contrataram Alex Telles, Vitinho, Almada, tudo para a janela do meio do ano. E agora, nessa janela? Como é que vai ser? Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, gente. Até a próxima. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse sorteio. Tchau, tchau.